de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Queria dizer a todos que hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então você tem tempo de ir lá providenciar o suco de uva, o pãozinho ou até água. Depende da tua fé. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitudes, pecados que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em o nome de Jesus. Senhor, nos apresentamos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, sitia as nossas casas, Senhor, que os teus arcanjos e anjos se coloquem do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais, dando livramento de morte, de acidente, de batida, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista, de intempéries e catástrofes climáticas, em nome de Jesus. Senhor, sitia o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa, em nome de Jesus. Senhor, onde todos os locais onde houve avivamento no passado, Senhor, onde a história nos conta, Senhor, que existe, Senhor, anjos, guardiões nesses lugares, Senhor. Eu te peço nesta noite, sopra o sopro do teu Espírito Santo, Senhor, e aviva, Senhor, aviva a tua noiva, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, em o nome de Jesus. Oh, Rabasti andaraia do Rabash, Alaramasturi anderemas. Oh, Senhor, assim como foi em Pentecostes, Senhor, que haja, Senhor, batismo com o teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Ribalarasturi anderemas. Sopra o sopro de vida, Senhor, em nome de Jesus, e vivifica-nos, Pai. Vivifica-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Se há alguém no nosso meio doente, enfermo, que seja radicalmente curados em nome de Jesus. Se há alguém no nosso meio com vícios, que seja curado, liberto em nome de Jesus. Oh, rebalasti andaramas. Oh, ribasterebe andalasturi anderemas. Oh, Senhor, levanta-te, Senhor, e resplandece, Senhor, a tua glória sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome. Senhor, unge a nossa mão direita e colocamos no alto da nossa testa, Senhor. Unge a nossa mente, Senhor. Seja caído por terra toda fortaleza mental, como se diz, toda arrogância, Senhor, toda religiosidade caia por terra em nome de Jesus, Pai. Unge a nossa mão direita, Senhor, colocamos sobre o nosso coração. Sonda profundamente os nossos corações, Senhor. Quebra toda a fortaleza, Senhor, toda a idolatria do nosso coração, Senhor, porque o nosso coração é teu, Senhor. Toma, Senhor, teu lugar de honra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus, neste lugar, nas nossas casas. Toma teu lugar de honra, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, nós passamos e declaramos que tu és aquele que conduz esta reunião. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Espírito Santo. Dá-nos entendimento, discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo. Senhor, faz uma varredura, Senhor, que seja levado para o abismo todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito maligno que tenha afrontado a tua igreja, a tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que
porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Senhor, fecha as portas de engano, fecha as portas, Senhor, da perdição, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Pinga o teu colírio nos nossos olhos, Senhor. Queima toda a catarata espiritual, Senhor. Oh, Senhor, que o fogo do teu Espírito Santo passe nas córneas, na íris, no cristalino, no nervo óptico, no líquido vitrílico, Senhor. Coloca tudo novo, no nível, purificado, em nome de Jesus. E corrige o foco da visão da tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, e peço que o fogo do teu Espírito Santo passe, Senhor, nos nossos ouvidos, Senhor, no tímpano, no martelo, no ouvido médio. Oh, Senhor, queima toda endolinfa velha, tira todo o cerume, Senhor, a cera endurecida, Senhor. Coloca, Senhor, purifica e santifica esta endolinfa. Coloca nova no nível, para que a tua palavra não seja deturpada no cerebelo, em o nome de Jesus, Senhor. Eu oro pelo sistema nervoso, Senhor, central, pelo sistema nervoso autônomo. Eu oro, Senhor, pelo coração, por todas as partes dos corações, Senhor, que seja, Senhor, desobstruída todas as veias e artérias, Senhor. Que o fogo do teu Espírito Santo passe no estômago, no baço, no fígado, no pâncreas, Senhor, no intestino delgado e grosso, Senhor, nos rins, Senhor. Oh, Senhor, oh, Senhor, cura as emoções da tua noiva, Senhor. Que seja destruída toda pedra no rim, Senhor. Oh, Pai, toda pedra na vesícula, Senhor. Oh, Senhor, que o fogo do teu Espírito Santo passe, Senhor, nos pulmões, na pleura, nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos, Senhor. Seja tudo purificado em nome de Jesus, que a nossa medula produza sangue e excelência, Senhor, em nome de Jesus, que todo o nosso corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula se sujeitem ao nome de Jesus, se sujeitem ao nome de Jesus, se sujeite ao nome de Jesus, porque que pensa que há enfermidade para ir contra o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Nós recolhemos no reino espiritual toda palavra torpe, toda palavra maldita, toda palavra contrária à palavra do Senhor. Recolhemos no reino espiritual, declaramos ela sem efeito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, está a palavra do Senhor, está a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o de Nazaré. Ele, o Senhor, venceu a morte e nós, juntamente com o Senhor, vencemos a morte, vencemos as dificuldades. Porque não há mal. Não há mal algum, não há enfermidade alguma, não há dificuldade alguma que o Senhor não tenha vencido. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. 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 Bom, queridos, a palavra da semana passada foi uma palavra de, como se diz, de nos fazer retornar, né, ao primeiro amor, a termos a nossa vida cada dia mais alicerçada na palavra de Deus, né? Não olhar e não se abalar com as coisas deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se jaz, significa que está morto, né? Então, jaz. E cada vez vai, como se diz, jazer mais. Cada vez vai ficar menos perfumado.
Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez e se faz novo. Se fez novo quando nós viemos a Cristo e se faz novo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, durante o restante da semana estive pensando, né, o Senhor falando ao nosso coração, trazendo palavras, mostrando situações das quais muitas vezes tem feito o cristão retroceder, parar. Esse é o objetivo do inimigo, te fazer parar, te fazer. De primeiro lugar, ele te entristece. Depois ele te faz parar. Ele te faz tu retroceder. Para quê? Para que você fique só e que ele vem com, como é que é, o golpe de misericórdia. Mas o nosso Deus, o teu Senhor, o meu Senhor, Jesus, ele tem a sua mão de misericórdia. Ele tem sempre a sua mão estendida. Agora você precisa erguer sua mão. Porque se eu não ergo a minha mão, se eu não peço ao Senhor misericórdia, Senhor, olha onde eu me meti, olha a enrascada que eu me coloquei. Senhor, eu peço perdão e agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Me tira dessa. E o Senhor nos tira, porque Ele é Jesus, Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que é o nome que é sobre todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? E Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Glória a Deus. E interessante que durante nós, ainda no domingo, oramos, né, conversamos a respeito das palavras que o Senhor estava falando durante a semana. E aí o Senhor me lembrou de uma situação que alguns anos atrás eu estava debaixo de muita guerra espiritual, de muita opressão. E eu orava e orava e jejuava e eu não ouvia não conseguia ouvir o Senhor. Mas a minha vida estava tudo certo, tudo direitinho, não estava pecando, lia a palavra todos os dias, né? Levantava às 6 da manhã, sentava embaixo de uma árvore ali e lia a Bíblia e orava em línguas e jejuava, né? Tudo certinho. Mas eu não ouvia o Senhor. E neste momento, quando tu não ouve o Senhor está te observando. E é um momento muito interessante, porque é o momento que tu cala. O teu eu tem que calar. A nossa vontade tem que se calar para poder estarmos com os ouvidos do coração ligados ao Senhor. E eu lembro que logo que eu me converti, eu orei assim de Senhor, que tu me use do jeito que tu quiser, com ousadia, porque eu creio na tua palavra que diz que o Senhor, oraríamos que os enfermos seriam curados, que os mortos ressuscitariam. Eu creio em nome de Jesus, eu creio. Você crê? Diga aí, eu creio. Eu creio, porque a palavra me garante isso. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor me garante isso. E eu creio. E o Senhor me lembrou que, eu lembro que eu estava em angústia. Sabe quando você fica angustiado, que você não está ouvindo o Senhor? Mas eu continuava ali certinho, direitinho, tá. Aí eu me lembro que nós fomos na casa de uns conhecidos, da Madalena, e esqueci o nome do Márcio, uns pastores amigos nossos, e ele olhou para mim e disse assim, vamos abrir lá a palavra, Jeremias 12, 5 e 7. Disse assim, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos?
Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Mas aquela palavra forte que foi ao meu coração. Se você correu com homens e eles te cansaram e você se cansou, como é que você vai correr com cavalos? Como assim correr com cavalos? Ah, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Me leva para falar a tua palavra, né? Porque nos são sujeitos no nome de Jesus todo espírito contrário à palavra do Senhor, todo demônio, todo principado, toda potestade nos é sujeita no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu me cansei com os homens. Aí eu assim, verdade, Senhor. Então, queridos, correr com os homens, nós sempre vamos cansar. Mas nós não podemos ficar olhando para isso. Isso não é motivo para que você pare. E isso também não foi motivo. Só que eu queria uma oração, uma palavra bonita, né? Sabe aquela coisa, eis que te chamo, eis que te dou, eis que te digo, né? Eis que te levo. Assim te diz o Senhor, plaf, plaf, plaf. Se tu tá reclamando que tá cansada porque correu com homens, como vou te levar a outros níveis de espirituais, hã? Então, aí o Senhor me lembrou que uma das estratégias do inimigo para te fazer parar é entristecer o teu coração. Aí ele te... Gente, então preste atenção. Quando alguma palavra de alguém, normalmente é familiar. Eu não sei por quê. Porque funciona, né? Porque é onde a gente tem ligação, é onde a gente tem um afeto, né? Se o meu vizinho... o meu vizinho é um Ayrton, tá? Mas se eu vou dizer, se outros vizinhos falar uma coisa pra mim, eu olho assim, nem aquela palavra, aí nem chega, porque nós temos à nossa volta o quê? Uma redoma de fogo flamejante. Nós temos a unção do Espírito Santo. Aquilo bate e não te atinge. Por que as palavras nos atingem? Porque nós derrubamos. Quando a gente ouve, a gente derruba a proteção do Espírito Santo, o escudo da fé. Porque quando vem uma palavra, não importa que tipo de palavra que vem. Na Bíblia tem o escudo. Porque o escudo é para ir contra os dardos inflamados do maligno. E muitas vezes o inimigo vai lá, cutuca o teu pai, teu irmão, o teu familiar, o teu líder, né, o teu vizinho, lá com um dardo inflamado para te atingir. E aí a gente recebe aquele dardo. E aí, ó, o que faz quando tu recebe um dardo, uma dor? Tu faz o quê? Tu faz isso aqui, ó. Se encolhe. Mas e às vezes, como se chega a tropeçar. Mas nós temos que dobrar os nossos joelhos não para dardos inflamados do maligno, mas sim ao nosso Senhor. Aquele que nos vê no secreto, aquele que sabe todas as angústias do seu coração, do meu coração, dos nossos corações. E amados, o Senhor sempre me lembra, se tu não tem motivo nenhum para te alegrar, alegra-te na tua salvação, alegra-te no Senhor, amém? E quer alegria maior? Não tem, não existe, amados. A gente se alegra quando nasce um filho, a gente se alegra quando alguém casa, a gente se alegra quando alguém se forma, mas a maior alegria, amados, é termos a certeza da salvação, o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então, e o Senhor começou a me lembrar nessa época. Era um sofrimento, doía todos os nervos, os tendões, os músculos, tudo naturalmente. Porque o inimigo quer nos fazer parar. Mas quando eu vim para o Senhor, eu disse, Senhor, usa-me, Senhor. E aonde tu me mandar, eu vou. E olha que eu já fui para algum lugar. Muitos, como se diz, que realmente, talvez você não fosse.
para falar da palavra do Senhor. E o Senhor me lembrou, queridos, aí o Senhor começou a me lembrar dos locais, das coisas que Ele nos levou a fazer, da onde o Senhor agiu, que é maravilhoso. E o Senhor me lembrou, queridos, que alguns anos atrás, até eu estava orando, porque aqui no Rio Grande do Sul, ultimamente, nas últimas semanas, nós temos tido muitas chuvas torrenciais, temporais, né? Olha, vou contar para vocês que caiu tanta pedra, tanto granizo, tanta inundação. E eu vi uma coisa essa semana. Eu trabalho no 11º andar do hospital e a gente tem do lado oeste, a gente vê o Rio Guaíba, ou o Lago Guaíba. E vinha assim, ó, nuvens cor de berinjela. Embaixo uma parte de nuvens um branco assim, pesado. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente normalmente não enxerga, a gente sabe que é o rio longe, né? Mas tu não enxerga bem a água. A água do rio subiu. Ela subiu como fosse ondas. Ela subiu e a gente enxergava aquilo borbulhando assim. Eu disse, nossa, olha só. Que forte que era, né? Aquela, como se diz, aquela atração geofísica, né? Naquela tempestade. Mas aí, queridos, eu sempre oro, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, assim como vocês ouviram no início da oração, nos livra de todas as intempéries e catástrofes climáticas. E eu pensei, Senhor, o que agora, tem alguma colheita por esta época? Aí o Senhor me lembrou que nessa época se colhe o trigo. E se planta muito trigo aqui no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu lembrei do trigo, eu me lembrei de um fato. Que alguns anos atrás, cada vez que eu ia pregar nos cultos na igreja lá em Dois Irmãos, eu estava pregando, olhando para os irmãos e eu enxergava acima das cabeças uma plantação de trigo. Longe! E eu pensava, o que será que é isso? Daí me vinha aquela passagem. Eis que como é que é? Os campos brancos estão, né? Mas precisa que alguém vá e colha o trigo. Eu pensava nisso, pensava isso. E cada vez eu fiquei com aquela visão. Cada vez que tinha um culto eu enxergava. E cada vez mais perto. Aí eu pensei, Senhor, o que isso significa, Senhor? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu não estou entendendo? E aí eu fiquei muito encafifada. A gente diz muito aqui pensando. Aí eu me lembrei que alguns anos atrás nós tínhamos ido conhecer os pais da minha nora, né, que moram no interior do Rio Grande do Sul. E eles tinham alguns hectares de terra e plantavam. Aí eu pensei, será que... Liguei para ela. Pedi, minha amada, o que os teus pais plantaram agora? O que eles têm plantado? Ah, agora estamos quase na época da colheita do trigo. Não, ainda não era a colheita do trigo. Ainda não era a colheita. Estão plantando o trigo. Só que assim, a gente ouvia toda semana, vai ter temporais e chuvas de granizo de não sei quantos milímetros. E eu pensava, meu Deus, cada vez que eu ouvia na TV, o Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão de poder, Senhor, guarda as plantações, cobre as plantações do Rio Grande do Sul, todas com o teu sangue, Senhor, não permita que venha ser destruído, porque quando existe destruição de colheita, existe o que? Existe falta de alimentos, né? Existe aumento financeiro nos alimentos e eu fui orando. E eu cada vez, amados, começava a enxergar cada vez aquele trigo maior e maior e maior. Eu estou falando e estou me lembrando dessa visão. E era muito interessante que as pessoas sentadas e eu enxergava aqueles trigos assim. Aí eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Já tinha orado, né? Muitas vezes. Aí o Senhor me lembrou que quando nós fomos conhecer os pais da minha nora, eles são católicos, né? E o meu filho era cristão e ela ganhou ela para Jesus, né? E aí nós fomos conhecer eles. Então a gente foi até a casa deles, né? Eles tinham bastante hectares de terra plantado.
Era 500 e poucos hectares, né? Para mim isso é muito, né? A gente sabe que talvez não seja muito. E aí a gente foi falando. E eu pedi, Senhor, nos dá a graça de falar do teu poder. Aí todo mundo, né, pergunta, você tem uma Bíblia? Tinham. Daí a gente pegou aquele salmo lá que fala que os ídolos nada são, né? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala. Oi? É o Salmo 115. Até vamos pegar aqui. Sim. Na católica é o 113. Então, é o 115 o nosso, né? Tá, vou achar aqui. Aí eu falando assim, pois é, a Bíblia fala. Aí daí eu peguei esse salmo e pedi para eles ler. E eles mesmos leram, eu li, não lembro mais. E aí, vocês vão rir, queridos. Aí quando eu li ali, os ídolos nada são. Daí eu falei que Deus é aquele que manda a chuva. Chove num lugar e no outro não chove. Tanto é que às vezes chove numa rua, na outra não choveu. Numa cidade, na outra não choveu. E aí quando eu li esses salmos, ele disse, é verdade. Tu sabe que nós pegamos lá o santo, não sei das quantas lá, no meio-dia, que era uma simpatia, enchemos o balde d'água, no meio-dia, viramos ele de cabeça para baixo e não adiantou nada, não choveu, e no sol, não choveu. Aí eu disse, por quê? Porque a Bíblia diz isso. E estava aquela seca, aquela situação bem difícil. Nessa época eles estavam plantando, era soja. Aí quando nós estamos indo embora, eu disse assim, a gente pode orar para abençoar aqui? Sim. Aí nós oramos, e eu, Senhor, dentro do carro, Senhor, mostra para eles o teu poder, que eles saibam que passou profetas por aqui. Que uma palavra de profecia foi declarada sobre esse lugar. E o interessante é que daqueles 500 e poucos hectares de terra, havia um lugar, tipo, bem no meio, tá? Bem no que ali as plantadeiras, o negócio que planta lá, né? A semeia passava sempre e ali nunca nascia durante não sei quantos anos nada. Nada, não desenvolvia. É como se tivesse passado uma soda, queimado. Ali não nascia nada. Mas eles passavam reto sempre. Mas a gente não sabia. Aí, aquele dia, quando nós chegamos, viemos embora para São Leopoldo, sabe o que aconteceu? Choveu. Vocês querem rir? Daí a minha nora chegou e ligou. E aí, mãe, choveu aí? Aqui tá chovendo. E na época tava dando uma seca, né? Aí ele disse assim, choveu, mas só choveu naquele lugar lá no meio, lá daquele que não dá nada. No resto não choveu. O que foi isso, gente? É o Senhor mostrando o quê? O seu poder. E aí, a partir dali, a cada 7 dias, vocês vão rir, chovia só na terra deles. O que aconteceu? Eles tiveram uma colheita tão excelente em qualidade de grão, que foi algo tão fenomenal, que todos trabalhavam naquela terra, toda a família, irmãos, pais, todo mundo assim trabalhava, toda uma família, que o dinheiro foi tanto que eles tinham ainda um Fiat do tempo que o Fiat Uno, o motor era da Argentina. E deu tanto dinheiro e a qualidade elevou tanto o preço que eles trocaram para todos os irmãos, que eu não sei quantos eram, todos compraram um Passat. Era Passat. É Voyage, Passat é velho. É um Voyage novo, daquele 0 quilômetros. Todos pagaram à vista. E foi muito interessante que aquilo eu fiquei muito impressionada. E aí achei muito impressionada e muito me alegrei. Porque nós pedimos o quê? Senhor, abençoa essa terra e mostra que tu é Deus. E o que nós falamos na primeira palavra? A gente pegou na Bíblia deles e leu a palavra sobre a idolatria, que está escrito no Salmo 115.
Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhes agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, de barro, de pedra, de gesso, né? São feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confia no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! 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 Então, queridos, você precisa, por que eu estou contando isso? Você precisa profetizar, declarar a verdade do Senhor. Não importa a situação. Não importa a situação, não importa se é vício, não importa se é falta de trabalho, falta de emprego, não importa a encrenca que você se meteu. Deus tem uma palavra de vida para tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, queridos, foi muito tremendo o que o Senhor fez e eles também ficaram impressionados. Mas a história não terminou por aí. Passou mais um tempo, então essa história que eu via, o tal dos trigo, né? Até que eu perguntei eu queria entender o que o Senhor, por que eu tinha aquela visão. E eu fechava os olhos, apertava os olhos, piscava e eu continuava vendo. E uma coisa que o Senhor faz comigo é assim, ó, Ele me mostra algo e eu enxergo aquilo como eu estou enxergando essa câmera aqui que está aqui na frente. E se eu olhar para o lado e olhar ali, ela vai estar ali. Só que eu estou enxergando ela tão verdadeiramente que eu não discerno que é uma visão. Agora, a visão era um campo de trigo em cima das cabeças dos irmãos. Assim, então, eu sabia que aquilo era uma visão, né? Até que eu entendi que quando eu comecei a ver eles muito, muito, muito perto. Aí eu entendi, continuei orando, que era para mim estar no dia da colheita. E eu fui. E eu disse assim, mas Senhor, eu fui. Aí fomos até lá. Até dirigi uma colheitadeira, achei o máximo. aquelas nos pais da Jennifer e da isso. Maravilhoso, né? Mas aí, sabe o que o Senhor queria me mostrar? Ele queria me mostrar o que Ele fez naquela terra. Lembro daquele lugar lá onde eu me arrepiar, naquele lugar que nunca nascia nada, que não crescia nada. Eu colhi trigo naquele lugar. Eu sou baixinha, tá? 1,52 m. Mas os trigos eram do meu tamanho. E os grãos impressionantes. Aí eu me lembro que eu colhi trigo ali, mas quando eu cheguei, o Max estava junto, eles estavam colhendo o trigo, pararam, desceram. Então, eles tinham certeza que Deus estava abençoando eles. Então, nós consagramos, oramos aquele lugar. Eles repetiram a oração lá de Daniel, quando confessa o pecado, pede perdão pelos pecados do povo daquela terra, dos seus familiares, e
ungimos aquela terra e abençoamos aquela terra. Eles já tinham visto aquilo ali. Eles sabiam que era Deus agindo, porque, gente, há anos, não lembro quantos anos, desde que eles tinham aquela terra, nunca nascia nada naquele lugar. E aquele lugar foi o trigo de qualidade mais excelente. E eles tiveram colheitas extraordinárias. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Gente, e os trigos deles tinham qualidade. Então eles conseguiram um preço melhor pela qualidade do trigo. Bom, mas a história não acabou por aí. Porque se tu declara algo, isso vai frutificar. Passou os anos, agora quando o meu filho voltou para o Rio Grande do Sul, nós nos encontramos todos, os pais, tudo lá na cidade dele. E eles nos contaram o seguinte: eles arrendavam a terra, né? E a dona da terra tinha falecido. E ela não tinha filhos. E os herdeiros moravam nos Estados Unidos, os que eram sobrinha. E eles só queriam vender a terra para eles. Até houve uma outra oferta lá né, de valores, e eles não aceitaram. E queriam vender a terra para os pais deles, que já há anos cuidavam daquela terra. Eles arrendavam aquela terra. E mas o valor era muito alto. Mas a forma de pagamento foi extraordinária. Foi em produção. Eles vendiam a produção e o dinheiro era repassado para eles. E eles terminaram de comprar aquela terra. Hoje me parece que eu não sei, algo assim extraordinário. E eu fiquei pensando, e o meu filho sempre diz, sabe aquele lugar lá onde tu orou? Lá é a melhor terra, a melhor qualidade. Então, assim, queridos, isso é extraordinário. Às vezes Deus te dá uma visão, ou tu começa a lembrar muito. Eu vi que alguém perguntou assim, como é que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Deus fala pela sua palavra, Ele fala ao nosso coração, aos nossos ouvidos não, viu? É ao coração, é ao ouvido do coração, porque tu ouve aqui de dentro, não aqui. Parece que é tão nítido no coração que parece que é aqui, mas não, é aqui. Então, queridos, quando tu tem uma visão, ou tu começa a pensar muito numa coisa, tu pede, Senhor, me explica. Senhor, me revela, eu não estou entendendo. Me dá a revelação dessa visão, me dá o entendimento, o discernimento, né? E o Senhor dá. Ele dá. Amém? Ele dá. Então, queridos, voltando aqui para o assunto, eles mudaram de vida radicalmente. Deus os abençoou ricamente, com todas as suas riquezas de bênção, né? E ele tem essa bênção extraordinária. Quando eu ouvia o pastor João Carlos falava assim, que Jesus ricamente te abençoe, eu pensava, ricamente? Será que é com dinheiro? Aí um dia eu entendi, não, com as suas ricas bênçãos, que são todas. Com todas as suas bênçãos, né? Glória a Deus. Então, e eles continuam até hoje usufruindo das bênçãos de Deus. E amados, é maravilhoso isso. Aí o Senhor começou a me lembrar, né? Imagina se eu ficasse lá com chororô, lá naquela época que estava lá, se não estava ouvindo a voz de Deus, mas eu respirava direitinho, andava tudo direitinho. E a gente, amados, Deus nos testa, Deus nos coloca à prova, Deus nos coloca em situações para nós ficarmos mais lixadinho, mais brilhoso, né? Para cada dia mais nós ficarmos parecidos com Ele, não com o caráter do mundo, mas com o caráter de Cristo, porque somos novas criaturas. Então nós passamos por situações de não ter salário, de ficar sem receber. Aí eu me lembro que a segunda vez eu disse assim, Senhor, a primeira vez a gente não murmurou, não falamos nada, né? Passamos aquilo ali. Aí na segunda vez, eu pensei, mas de novo, no que erramos na prova, quando a história começa a se repetir, o que eu não passei nessa prova? Né? Mas aí eu entendi algo, que nós precisamos botar em prática
a palavra de Deus. Quando a viúva de Sarepta, quando Elias a encontrou, disse que ela tinha pegando uns gravetinhos e um pouquinho de farinha para fazer um pão para o filho e para ela, e morreriam. E o profeta disse o quê? Faze-me e dê-me primeiro a mim. E ela, imagina, tu não tem nada e tu dá. Então, querido, e isso também, vou dizer uma coisa para vocês, isso é um princípio de bênção sobrenatural. Tu só tem aquilo e tu semeia aquilo. Se tu semear aquilo pouco que tu tem, tu vai colher dessa semente. Agora, se tu comer aquele pouco que tu tem, tu comeu a tua semente, não tem nada. Aí a fé vai ter que ser bem maior para orar, para trazer à existência aquilo que tu não tem mais. E é muito impressionante isso, amados. É muito impressionante. Eu tinha na minha vida muitas perdas e muitos roubos. Perda de herança, umas 2 vezes, né? 2 vezes, 2 heranças. Perda de roubo de dinheiro, ser passado para trás. Hoje vocês não têm noção. E eu não consegui entender, porque daí eu vim para Jesus, eu devolvi os dízimos direitinho, as ofertas, e vocês não têm noção. Tudo que tinha coisa de oferta, eu dava, né? Mas não via não usufruía dessas bênçãos. Porque parece que cada vez eu afundei mais. Eu pensei, mas tem alguma coisa errada? Só pode. Porque não há nada de errado na palavra de Deus. Não há nada. Muitos dizem assim, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Mas Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento, ele veio para cumprir a lei. Né? E incrível que tanto que ele fala, né, lá que a viúva, ele disse o quê? Que quando ele estava no templo, todo mundo lá levava seus dízimos, suas ofertas, né? E uma viúva, né, que uma mulher foi lá e deu uma moedinha. Era tudo o que ela tinha, que ela deu a maior oferta de todos, porque era tudo o que ela tinha. Isso é muito impressionante, né? A gente faz assim, não, vou dar 10. E tu tem 20, tu não dá os 20, tu dá os 10. Então, é muito engraçado isso, gente. Quando a gente tu vai ofertar, eu aprendi muito com o pastor João Carlos, ele botava a mão no bolso, o que saía ele nem olhava, ele dava. É muito impressionante isso. E a gente olhava e ficava escandalizado. Que vergonha. Depois disso, aprendi. Ele dizia, e é verdade, é dando que se recebe. Ó, você dá com uma mão e com a outra você recebe. O Senhor nos dá e nos abençoa. Você quer ser abençoado? Abençoe. Você está reclamando que não está sendo abençoado? Você talvez esteja abençoando pouco. E não adianta, é lei espiritual. As coisas espirituais, as bênçãos, tudo é a 30, 60 e 100 por 1. Tanto bênção quanto maldição, viu? Então, que a gente só fale coisas boas, que a gente só profetize coisa boa. Porque, tu quer um exemplo? Às vezes a gente está com alguma encrenca em casa, alguma mal entendido, alguma discussão, e fica cada qual mais com as suas línguas assim, cada qual usando como espada, né? Cada qual com mais como é que se diz, com mais argumentos, com mais razão, e tá. E o capeta lá do lado, isso mesmo, enchendo de argumentos, né? Gente, tá repreendido em nome de Jesus. Eu sei o que eu tenho que fazer diante do Senhor, tu sabe o que tu tem que fazer, e vamos. Porque discussão, gente, só gera discussão. Não gera nada. Nada. E às vezes tu pensa assim, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, tem que me respeitar? Tem. Mas o problema é deles se não respeitam. Eu não posso perder a minha autoridade diante do Senhor. A minha postura
na minha casa, como mãe, como pastora, como líder, né? Como chefe de família, nós não podemos perder. E às vezes a gente faz o quê? Que a gente adora uma discussão, né? Adora uma polêmica. Mas o ser humano faz isso. A nossa carne adora essas coisas. Então a gente, queima ela, frita ela. A carne é que nem um bife. Pega um bife e bota na chapa quente lá, ele sai pulando e fazendo assim. Zzz, e assim é a nossa carne. Mas a nossa carne, a gente não expulsa, né? A nossa carne, a gente queima. A gente faz o que é para fazer, não o que eu quero. Amém? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso precisa ser todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Amém? Glória a Deus. Voltando então, queridos, vamos lembrar aqui no fio da meada lá de que se eu me cansei de correr com homens, me cansei, me fez parar das afrontas, das mentiras, dos roubos, seja lá das angústias, do que for. Olha o que diz aqui em Jeremias, amados, 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu vou continuar lendo aqui. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É conduta. Então, não adianta ter discurso, eu tenho que ter uma conduta e obras e ações. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão. E no final, ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Vamos orar, amados? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Aos que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero, sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Amados, quais são as palavras que estão diante do Senhor? Quais são as palavras que saiu da minha boca, da tua boca, que estão diante do Senhor, clamando pelos seus familiares, pelo seu povo? Não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio. No dia da desgraça, que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Isso aqui é Antigo Testamento, tá, queridos? Então, o nosso coração é enganoso, é argumentativo. Ele dá tanto que diz que as fontes do bem e do mal estão no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente fala, sai assim umas bobagens, né? Brincadeirinha, né? Mas aquilo está lá dentro, ocupando espaço que pertence ao Senhor. Então, queridos, o que sair às vezes assim, analisa. Pega a lupa e, Senhor, me revela o que há por trás dessa palavra, por trás desse sentimento. Amém, queridos? Então, queridos, isso foi algo muito forte que o Senhor me lembrou. Se os teus filhos, se o teu marido, se a tua esposa, se os teus chefes, se os teus líderes estão te entristecendo, alegra-te no Senhor.
Amém? E não seja isso motivo para que você pare. Pelo contrário, olha para a frente e para o alto, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e todos os universos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para sempre seja louvado. É lindo isso. Então, queridos, não esqueçam disso, jamais. Amém? Se tem uma situação que está te entristecendo e te amordaçando e te fazendo parar, te gelando, para. E clama ao Senhor que Ele te ouve. Não se dobra para os homens, dobre os teus joelhos para o Senhor. Amém? Que a angústia, a decepção e a tristeza não te dobre, mas dobra os teus joelhos perante o Senhor. Que Ele te cubra com óleo de alegria, que Ele te enche de graça, que Ele use, abra a boca e profetiza. Profetiza sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua família, profetize no teu trabalho, profetize, declare palavras de bênção. Né? Se a pessoa tem vício, diga: ser curada em nome de Jesus, que todo espírito de vício, que esse vício, a pessoa quando vai usar aquilo que é o fator de vício, que ela tenha nojo, que ela vomite, que ela não suporte, e que assim seja, e seja amarrados os valentes das trevas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, vamos orar agora e nós vamos depois participar da ceia, a ceia do Senhor. O Senhor disse: todas as vezes que estiveres reunidos em meu nome, fazei isso em memória de mim. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vamos orar agora e vamos pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor cure aquilo e nos liberte daquilo que tem nos feito parar, que tem nos feito entristecer, que tem nos feito ficar olhando para a terra com pena de nós mesmos e não para o alto. Amém? Então vamos orar. Enquanto eu oro em línguas, você faz a sua oração, porque o Senhor te conhece. Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é a cura, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o único caminho que leva a Deus. O único. Oh Senhor, sonda-nos, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, sonda os nossos pensamentos, Senhor. Cura, Senhor, o coração dos teus filhos, Senhor. Corações amargurados, entristecidos, desanimados. Muitos têm te pedido portas de emprego, casamentos, cura, Senhor. E eles não estão vendo, têm estado entristecidos, esfriando. Oh, rebalarastori andaramas. Erabasterrebi andastori eleremas. Oh, racantororros nalasti andarabastori eleremas. Oh, Senhor, visita-nos, Pai, nesta noite. Senhor, coloca a tua mão de poder, Senhor, na cabeça, no coração dos teus filhos, Senhor. Que eles sejam curados, sejam libertos, em nome de Jesus, Senhor. Que haja cura, sinais, prodígios e maravilha em teu nome, que é Jesus Cristo, o de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Que todo câncer seja vomitado em nome de Jesus. Que as medulas produzam sangue em excelência. Que as suas células sejam renovadas em nome de Jesus. Que o teu corpo, alma e espírito, ossos juntas e medula, que a tua alma se sujeita ao nome de Jesus, se sujeito ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, somente a ti, Senhor,
em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela cura. Obrigada, Senhor, pela libertação. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, pelo teu sobrenatural. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais. Visita o Senhor e os cure, Senhor. Liberte, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão em triste, em angústia, Senhor, que eles sejam curados e libertos em nome de Jesus. Amarramos o espírito de morte, todo espírito contrário à palavra do Senhor, que sejam amarrados, manetados, cegos, surdos e mudos, inoperantes e levados para o abismo em nome de Jesus. Acampa teus arcanjos e anjos ao nosso derredor, Senhor. Ora larabasti andaramás. Levanta muralhas de fogo flamejante, Senhor. Senhor, no lado direito, esquerdo, na frente, atrás, em cima e embaixo dos nossas moradias, em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus. Coloca a tua marca, Senhor, na nossa testa, Senhor. Rimasti andarabás. Aqui reina o Senhor. Tu pode dizer, na minha vida, reina o Senhor. Na minha casa, reina o Senhor. No meu trabalho, reina o Senhor. No meu pensamento, reina o Senhor. Rebastaralaramas, toriendereleremas. Senhor, sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito e aviva a tua noiva em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, vamos agora participar da ceia. Michele, tu ministra a ceia? Pega o pedaço de pão, pega o cálice do suco ou a água, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês um texto diferente para a gente fazer a Santa Ceia hoje. Não é um texto propriamente que fala da ceia em si, mas é um texto que fala de aliança do Senhor. Quem tiver, abre em 2 Crônicas 7, Ontem Deus me deu essa palavra e eu achei que essa palavra eu ia ministrar ela um dia desses. E agora na ceia eu senti de compartilhar esse texto. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, pois que escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, como andou João Carlos Marques, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença.
e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe eles todo este mal. A palavra que Deus colocou no meu coração é de nós. Pode entregar já a ceia. Vocês podem pegar a Santa Ceia já também, irmãos. Talvez eu ainda vá ministrar. Acho que eu vou fazer um estudo sobre esse texto aqui. Mas a palavra que veio forte ao meu coração é a oportunidade de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Salomão, quando ele terminou a construção do templo e da casa do rei, ao terminar isso, ele chamou todo o povo, e outro dia eu explico sobre isso, se tiver oportunidade, se o Senhor assim quiser. Mas a grande questão aqui é que ele terminou uma missão, e o coração, como a pastora disse, é enganoso. Nosso coração é um caco, é um lixo. O lixo procede dali. E ele podia ter se orgulhado, podia ter pensado: olha tudo que eu fiz. Olha tudo que eu fiz. Talvez estivesse prestes a se orgulhar. E quando estava talvez nessa situação de perigo, o que ele fez? Ele disse: não. Eu não vou me orgulhar. Não, eu não vou desviar. Não, eu não vou falhar. Não, eu não vou tirar o foco daquele que merece o foco. Não, eu não vou achar que a força do meu braço fez alguma coisa. Não, eu não vou achar que as lutas durante todos esses anos foram mais fortes do que o meu Deus. Não, eu não vou desviar os meus olhos das dificuldades e achar que qualquer outro lugar é o melhor lugar. Não, eu vou renovar minha aliança com Deus. E diariamente nós temos vivido, como essa noite que eu sonhei, que ladrões queriam roubar. Quantos ladrões têm querido roubar o teu ministério, meu irmão? Quantos ladrões têm querido roubar a tua salvação? Quantas raposinhas têm subido na tua vida e roubado os frutos novos? Tudo, a palavra de Deus diz que o inimigo vem e vem mesmo. Mas essa semana ainda fiz uma oração e me dei conta de assim: diabo, tu sai, porque a palavra de Deus diz que tu anda ao derredor, e ao derredor não é perto, irmãos, ao derredor não é perto, mas também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, e ao redor é perto, mas ele acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Salomão teve uma atitude de temor ao Senhor, renovando a aliança dele e de todo o povo. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor nessa noite. Amém? Paizinho, tu sabes, Senhor, o tamanho das falhas que cometemos, Senhor, ao nos distanciar 1 milímetro de ti. Um dia, Senhor, no dia seguinte, estamos mais suscetíveis ao erro, a falhar, a escorregar, a pecar. Senhor, é tão fácil nos distrairmos. É tão fácil, Senhor, nos ensoberbecermos e acharmos que os sucessos que tivemos no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nós conseguimos por nossa força. Isso é tão sutil, Senhor. Isso é tão sutil. Perdoa, Senhor. Perdoa. Perdoa os pecados que nós cometemos sem nos darmos conta. Aqueles pecados, Senhor, que nós estamos acostumados, que achamos que é minha opinião, é o meu jeito. Deus me fez assim. Senhor, tu nos sonda e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau e leva-nos, Senhor, pela mão, Senhor, ao caminho reto. Nessa noite, Senhor, nós reconhecemos, ao ter a Santa Ceia em nossas mãos, reconhecemos que o Senhor morreu por nós. Morreu
para nos resgatar, Senhor. Morreu para resgatar o propósito de Deus com esse planeta. E o teu propósito era ter uma família. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por tantas atitudes nossas que demonstram que não queremos ser filhos chegados. Que nos satisfazemos em ser filhos distantes. Os filhos que estão sempre longe. Sempre do outro lado. Lembram do Pai, mas não estão perto. Senhor, aparta de nós esse sentimento. Arranca de nós esse engano, Senhor. E que nós queiramos, dentro de nós, arda um desejo de ser como o apóstolo João, Senhor. Aquele filho chegado que recostava a sua cabeça no teu peito e ouvia as batidas do teu coração. E sabia exatamente as coisas que aceleravam o teu coração, que te alegravam, que te entristeciam. Permite-nos, Senhor, um nível de comunhão contigo, através dessa Santa Ceia. Porque nós não estamos comendo pão, nós estamos nos alimentando de Ti, Jesus. Nós não estamos tomando suco, nós estamos recebendo do Teu sangue, do Teu DNA, da Tua cadeia genética em nossas vidas. Nós estamos recebendo do Teu caráter, de tudo aquilo que um filho recebe dos pais quando está sendo gerado no ventre materno. Nós estamos sendo gerados, fomos gerados, Senhor, pelo sacrifício da cruz, e renovamos a nossa aliança contigo nessa noite, através dessa Santa Ceia, Senhor. Bem-vindo seja mais um dia em nossas vidas. Bem-vindo seja, Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor as nossas vidas. Em nome de Jesus. Podem comer, irmãos. Glória a Deus. Então, amados, quero abençoar todos os irmãos que participaram via internet. Quero abençoar também a irmã Clarice Joste, que está de aniversário. Se tiver mais algum aniversariante, que Jesus ricamente te abençoe, poderosamente, tu e toda a tua família. Que o Senhor te use cada dia mais com poder, autoridade, para realizar sinais, prodígios e maravilha no nome de Jesus. Que Jesus os abençoe poderosamente e tenha um fim de semana abençoado. E dá glória a Deus, amados. Dá glória a Deus, não importa a situação. Dá glória a Deus, porque o inimigo não suporta isso. Dá glória a Deus, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana e até sexta-feira, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz.